Este podcast é um oferecimento de Zarp, uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento de sistemas, criando soluções inovadoras que fortalecem a inteligência competitiva de nossos clientes e transformam a vida da sociedade. Fala galera, estamos aqui hoje para fazer mais uma gravação de um podcast da Zarp System, sendo gravado e lançado todo mês com um assunto novo sobre tecnologia. E hoje, a gente dando continuidade, né, à nossa sequência de podcasts, a gente vai estar abordando um dos assuntos que tem tido grande relevância durante um bom tempo na indústria de desenvolvimento de software, que é justamente a questão de métodos ágeis. Uma questão que está muito mais assim, atrelada à forma de gerenciar e organizar os projetos, que a gente acaba atuando e acaba trabalhando, né? Na sua maioria projetos de software. E hoje, então, a gente vai conversar um pouco, a gente vai tentar entender um pouco do que levou a ter essas questões de métodos ágeis hoje tão presentes e tão ativas na nossa comunidade de desenvolvimento de software. Para conversar aqui comigo hoje está o nosso amigo Leandro Martinez e também o nosso companheiro de sempre, Eli Zarpelão. Boa noite, cavalheiros. E aí, galera, beleza? Boa noite, tudo jóia? Show de bola. Preparados aí para mais um podcast nosso, para aquela troca de ideia? Vamos lá. Bora lá então, meu. Eu queria então começar aqui, né, falando um pouco, né, tentando entender um pouco mais assim, né, pelo menos para trazer uma visão para o nosso público, a questão de que motiva os métodos ágeis, né? A gente sabe que lá nos primórdios do modelo em cascata, né, que ele era muito adotado, né, largamente adotado para processos de desenvolvimento de software, e assim, e a gente sabe que ele tem uma série de falhas, ele atendeu por muito tempo, inclusive a gente vê hoje nas empresas uma mescla muitas vezes, né, de waterfall com um pouco de ágil acontecendo, mas assim, Martinez ou Eli, vocês querem explicar um pouco mais para a galera o que é essa questão do waterfall? Eu acho que o Martinez, né, brincadeiras à parte. Paulinho, realmente assim, teve uma mudança grande no paradigma, né, na parte de engenharia de software. Acho que assim, isso veio também com o crescimento do tamanho dos sistemas, né? A abstração foi se tornando cada vez maior e muitos frameworks criados, muitas ferramentas novas, né? Então, antigamente a gente tinha um ciclo algumas vezes mais curto. E vem muito do aprendizado também, né? Acho que a principal motivação, né, que vem da mudança desse paradigma em quebrar em ciclos menores é que as pessoas começavam a perceber que quando chegava no fim do projeto, na hora de fazer os testes, aí descobria erros graves, né, erros de projeto. E aí o custo para consertar isso era muito grande. Então começou a se adotar ciclos menores, né, ciclos mais compactos e com uma metodologia que ajudou bastante aí a desenvolver. Isso não só em software, né? Em vários nichos de desenvolvimento. Né? É você quebrar um projeto em partes menores e dividir o problema. Legal. Quer completar alguma coisa, Eli, com relação a esse ponto de vista? E isso daí tá, né, de fato, no Waterfall a gente tinha toda aquela questão, né, de todas as etapas do desenvolvimento acontecer e ter uma entrega acontecendo somente ao final disso tudo, né? Eli, quiser completar aí algum ponto de vista sobre o modelo em cascata? Então, conforme o Martinez até comentou aí, quando os projetos eram pequenos, era um ambiente mais controlado, né? Você tinha mais controle do que estava acontecendo, o escopo geralmente era bem conhecido. Então, o que você tinha que fazer era uma coisa que você já sabia já de cara. Então, a quantidade de mudanças que tinha era menores do que os projetos que a gente tem hoje. A gente vê projetos muito grandes que o cliente nem sabe o que ele realmente quer, ou às vezes a quantidade de coisas que pode mudar no meio do caminho, como
normas que podem mudar, tem algumas áreas que as normas mudam a toda hora, você tem que ficar adaptando ali, você começa a fazer o projeto e muda uma lei, você tem que mudar de novo o escopo do projeto. Então isso acabava atrapalhando no modelo cascata, porque você trabalhava com a premissa que o escopo era completamente fechado ali e não ia mudar até o final do projeto. E isso foi uma demanda que acabou sendo ficando ultrapassada assim, em alguns projetos. Não significa que o ágil substituiu o waterfall. Tem muita gente que pensa que a gente não vai usar mais cascata, ágil tá certo, não é bem assim. Isso é uma coisa que é bem polêmica, assim, que o pessoal acha que ágil é bala de prata, que resolve todos os problemas. Então, é uma questão aí que depende muito do contexto da aplicação. Hoje, aqui nos nossos clientes da Zarp, a gente vê que tem projetos assim, que tem já o escopo bem definido, que funciona bem com o waterfall, e é isso aí. Não tem necessidade de você colocar um time ágil para atuar no projeto. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, que eu vejo muito pessoal achando que, vamos socar ágil, vai lá abaixo, é isso aí. Não, cara, isso daí que você falou é uma questão bacana, né? Do ponto de vista de projetos que você acaba estando à frente, né? Que você acaba gerenciando, né? Obviamente, tem essa questão da complexidade, né? Porque quando a gente está pensando num modelo em cascata, a gente está pensando justamente num modelo que a gente está trabalhando com o escopo fechado, né? Basicamente, tu pede e vai esperar o tempo que for, 6 meses, 3 meses, 1 ano, 2, sei lá, para poder ter a entrega efetiva. E a questão, né, um dos principais pontos, assim, que eu acho que começa a levar a indústria de desenvolvimento de software a repensar ou a dar maior atenção para essas questões de gestão, é justamente o fato de que, quando passado esse tempo, né, os 3 meses, 6 meses, 1 ou 2 anos, aquilo que você entregava já não era muito mais condizente com a realidade de negócio que o cliente esperava para o momento, né? Ou o negócio mudou drasticamente, tornando-se obsoleto, ou aquilo que você construiu não era necessariamente o que a expectativa do seu cliente tinha em mente, né? O que ele estava esperando daquilo. Então, a partir daí, a gente começa a ter, né, pequenos, assim, métodos que vão surgindo de maneira isolada, né, como, por exemplo, Crystal Methods. Se vocês procurarem, a gente tem também um método ágil chamado Crystal, e a partir daí ele, entre outras pessoas, também começaram, pessoas assim, relevantes da indústria de software, começaram a pensar nessas questões e evoluir esse pensamento do cascata, que era justamente trazer para uma ideia onde a gente não tem mais essa questão de escopo fechado, mas uma ideia assim, onde a gente começa a fazer tudo isso que era feito num período vasto, num período de 6 meses, 3 meses, em pequenos ciclos, né? O que começa a dar origem ao que a gente conhece hoje por métodos ágeis, né? Obviamente, as pessoas que estão envolvidas nisso, elas se juntaram e escreveram o que a gente conhece de manifesto ágil. E aí eu queria ouvir de vocês o que vocês sabem sobre o manifesto, o que vocês pensam com relação a ele, principalmente desse ponto de vista de transição, né? O que método ágil, o que esse manifesto de fato agrega de valor, que diferencia e fez com que metodologias ágeis tivessem o renome que tem dentro da indústria de software hoje? Então, o manifesto ágil, ele veio para, assim, mudar, mais um guia, assim, para mudar a cultura das organizações. Então, a gente fala que a gente focar nas pessoas e na interação entre as pessoas, focar mais do que a gente ter um processo e uma ferramenta, por exemplo. Então, teve muita coisa que mudou ali, que eu acredito que, como muita coisa da engenharia de software em si, veio da própria engenharia, das outras engenharias. Então, a parte de projeto veio das outras engenharias. Então, quando você vai olhar para as outras engenharias, você vai montar um carro, você faz um projeto e no final ali vai sair um carro. Só que software não é assim, sabe? Não é uma coisa que é linha de produção que você vai fazer um monte igual. Cada software
é uma história diferente. Então, essa mudança de cultura do Manifesto Ágil, que eu acho que foi um ponto muito, muito relevante. Então, a gente tem, por exemplo, software de funcionamento, você ter melhor software de funcionamento do que ter a documentação. Não que você não tenha documentação abrangente, mas com o Cascata, você focava muito na documentação. Às vezes você tinha a documentação perfeita, tudo lindo lá, aquele monte de coisa bonita, só que o software não estava funcionando. Então, para o cliente, o que te importa mais? Eu acho que então teve essa mudança de cultura de trazer valor para o cliente. Eu acho que isso ainda tem muita empresa que coloca metodologias ágeis goela abaixo, que não pensam assim, se preocupam muito com as metodologias, com o Scrum, com o que está aplicando, mas não pensam muito no contexto, por que eles estão fazendo aquilo. Então, acho que as pessoas têm que ter esse choque de cultura mesmo, sabe? Mudar a forma de pensar. Cara, bacana. E você começou a mencionar pontos interessantes, né, do manifesto, né, que começa de fato a diferenciar ele com relação ao waterfall, né, ao modelo cascata, né? Porque de fato, no primeiro modelo a gente tem aquela preocupação em fazer como o escopo é fechado, então preocupa-se muito em ter aquilo ali muito bem especificado, muito bem descrito, né? E acaba se esquecendo que o valor principal está no resultado daquilo ali funcionando, ou seja, no software em funcionamento. E quando a gente começa a pensar justamente trazendo para o outro lado, a questão do escopo fechado, muitas vezes você definia isso daí no começo do projeto, o programador e analista e todo o time vai para suas respectivas baias e só vão se encontrar daqui 6 meses para poder fazer a junção de todas as partes e etc. E outro ponto que é interessante a gente tem indivíduos e interações, né? Então, o foco hoje, quando a gente pensa em métodos ágeis, tem também, do ponto de vista do manifesto, a questão com colaboração com o cliente também passa a ser muito mais importante, passa a ser muito mais ativa, né? E contribui para a maior assertividade desse valor. Martinez, você quer completar alguma coisa com relação a esses pontos do manifesto ágil, no que ele ajuda a diferir do waterfall e faz com que ele seja tão forte hoje? Bolin, você tocou num ponto super importante. Não é simplesmente pegar o modelo antigo, waterfall, e dividir em ciclos menores. Realmente, assim, um dos pontos chaves mesmo é essa interação com o usuário final, né? Ele participa do projeto, ele participa ativamente, né, das decisões, do teste, de vários pontos no projeto, né? Antigamente a gente usava muito o PMBOK, né, que era um guia para a gente poder fazer especificação de software, e muitos projetos por exemplo, que eu participei, a gente fazia muita documentação, perdia-se muito tempo documentando, dava uma visão interessante do projeto, mas muitas vezes o tempo que você perdia para fazer, às vezes, um refactor da documentação era muito grande. Você tinha que ter uma equipe só para dar manutenção na documentação. Enquanto que hoje a gente usa uma estratégia Sun Tzu, né? A gente divide para conquistar e a gente foca realmente na dor do cliente, né? Até tem várias metodologias hoje focadas realmente em resolver a dor do cliente, não simplesmente fazer CRUD. Vou sair fazendo cadastros qual que é o problema do cliente? Vamos focar no problema, vamos desenvolver ciclos menores, né? Conseguir minimizar o risco de o projeto dar errado. Você já vai testando durante a execução e o cliente participando ativamente. Então, isso que você tocou, eu acho que é uma palavra foco aí, o cliente participando. Zarp, inove com a gente. Cara, é legal. Antes, né, da gente começar a gravação, estava conversando com o Eli e ele também mencionou um ponto bacana, né, que eu acho que se ele quiser dar uma ressaltada, é que para quem não conhece, para quem está vendo de fora, pode acreditar que ágil vai fazer com que ela seja mais rápido no seu desenvolvimento, né?
E há uma diferença aí entre você ser ágil e que não necessariamente quer dizer ser rápido, né? Você quer falar um pouco sobre esse ponto de vista, Eli? Eu também tenho uma ideia sobre ele, mas fica à vontade para poder falar agora. Então, é um ponto interessante que a gente estava conversando aí. Eu escrevi um artigo uma vez pro site do eMasters, que o título do artigo é justamente se ágil é rápido, né? Pergunta, ágil é rápido. E muita gente, até os clientes, eles têm essa impressão que tipo, o conceito de agilidade vai entregar o projeto antes. E aí até busquei uma referência na própria física mesmo, que a agilidade é você... quando você consegue mudar de direção num intervalo de tempo. E velocidade é o tanto que você consegue andar num intervalo de tempo. Então, você pode comparar, por exemplo, você pegar um avião, ele pode ser super rápido, mas você não consegue mudar ele de rumo de 1 metro para o outro. Você demora não sei quantos metros você conseguir mudar ele de direção. E a mesma coisa, isso a gente tem que pensar no nível no contexto do projeto. A gente tem agilidade, a gente conseguir mudar o rumo do projeto num intervalo bem curto de tempo. Então, se o projeto estiver indo para o lugar errado, estiver indo para o rumo errado, a gente conseguir consertar isso a tempo. Então, se você mudar a rota dele, às vezes você pode chegar antes, não é uma garantia. Mas você tem uma garantia que você vai estar sempre ali revisando a sua meta e conseguindo manter ali o seu projeto no rumo da meta certa, ali do rumo certo do projeto. Então, se você faz um waterfall e no meio do projeto ele descamba ali para algum ponto, por exemplo, para algum rumo diferente, você só vai conseguir ver isso na hora que você for começar a testar lá nas últimas etapas do projeto. Então, você perde esse controle contínuo aí. Então, eu acho que um ponto bem interessante, que assim, até é difícil explicar, às vezes, para uma pessoa que não está acostumada, às vezes, com a tecnologia, ou com algum cliente, alguém na área comercial. Até algumas reuniões assim, que eu já fiz pela Zarp mesmo, eu gosto de dar uma aula de metodologias ágeis antes de começar o projeto, para explicar para o cliente qual que é a importância da gente usar e qual que é o ganho que ele vai ter, porque é difícil para ele assim, falar, eu vou pagar para um projeto que tipo, vai sendo feito, eu sei o escopo bem geral dele, mas assim, pode ter mudanças no meio do caminho, né? As pessoas têm um certo receio a essas mudanças, eles querem ter uma segurança. Mas a gente explica que a qualidade do valor que vai trazer aquele produto é muito maior para ele. Cara, e é bacana, eu gostei muito da tua explicação aí, porque, principalmente com a metáfora do avião, isso fica bem claro, porque eu acho que o que o pessoal tem que entender, e quando eu falo pessoal, você também mencionou, né? Eu gosto de dar uma aula para que o pessoal realmente entenda o que é o método ágil, entenda o porquê da gente estar trabalhando dessa forma, é justamente muito importante, porque todo mundo que está envolvido, todos os envolvidos, desde o stakeholder até mesmo o desenvolvedor que está lá na outra ponta, eles têm que ter o mesmo feeling, o mesmo sentimento do que está acontecendo ali, do porquê que a gente faz dessa forma, né? E, de fato, o ser ágil não necessariamente quer dizer você ter uma velocidade maior ou você ser mais rápido, mas sim quer dizer você direcionar os seus esforços para aquilo que gera o maior valor, né? Por isso que a gente tem uma preocupação muito grande em entender qual que é o real valor da nossa aplicação, para que a gente consiga trazer esse valor para uma forma de desenvolvimento que seja pequena, que seja rápida, que seja incremental e que o nosso cliente esteja fortemente envolvido, né? Que é justamente o primeiro ponto que o manifesto diz, né? Interação, né, entre as pessoas, isso daí é muito importante. E quando a gente começa a entender essa questão de identificar o valor e trabalha esse valor em pequenos ciclos que são entregáveis e incrementais, pode ter a sensação de que está sendo mais rápido pelo fato da tua aplicação estar gerando um valor muito maior num curto prazo de tempo, mas não é, você apenas passou a direcionar os seus esforços para aquilo que realmente faz mais sentido.
né? E você quer completar alguma coisa, Martinez, com relação a esse ponto de vista, né? De que, de fato, ser ágil não é necessariamente ser rápido? Com certeza. Eu acho que nesse caso a agilidade trata-se de uma capacidade, né? Porque é uma coisa assim que acontecia no modelo antigo, a gente fazia todos os templates de tela e mostrava para o cliente, né? Falava, olha, esse aqui é o sistema inteiro, né? E o cliente tinha a falsa impressão de que já estava pronto o sistema. Todas as telas estão prontas, poxa. É só agora programar, né? Então, e assim, era uma ilusão, né? E agora não, ele participa da resolução de cada fase, dos problemas e tudo mais, né? Então, essa realmente foi uma mudança. E várias coisas foram introduzidas nesse ponto, né? Um ponto-chave também que apareceu logo nessa implementação dessas novas metodologias foi os papéis que cada um exerce no projeto, né? O PO, o Product Owner, o gerente de projetos, assim por diante, né? Tem vários métodos, cada um tem às vezes uma identificação diferente, mas em síntese são muito parecidas. E isso ajudou bastante também nessas metodologias a melhorar assim, a forma de desenvolver. Cara, é bacana, né? Porque assim, você falou, né? Você falou um pouco, você citou alguns nomes aí, né? Alguns personagens, né? De alguns frameworks que a gente tem, né? No caso em específico do Scrum, que é creio eu, o mais popular, o mais conhecido, o caminho que as pessoas acabam procurando quando elas querem trazer metodologia ágil para dentro da empresa, né, para dentro do cenário que elas trabalham. A nossa conversa aqui ela está sendo bem agnóstica, né? Acho que a gente está seguindo um ponto de vista assim, com relação, a gente não está entrando a fundo sobre esses personas, sobre esses frameworks, mas é bacana porque a gente tem realmente essa questão do Scrum com esses personagens aí, o PO, o Scrum Master, com toda os rituais, né, de cerimônias diárias, e que são realmente artefatos que ajudam a sintetizar o que o Manifesto Ágil está dizendo, né? O que o Manifesto Ágil coloca para nós. Até agora a gente conversou, né, num ponto de vista assim, mais da gestão do projeto, né? Obviamente, a gente tem muito mais coisa que está por debaixo de métodos ágeis, né? A questões das próprias metodologias em específico, mas assim, tem também um impacto, creio eu, da forma como a gente desenvolve, da forma como nós engenheiros, da forma como nós desenvolvedores de software são submetidos a essas questões, né? Que aí basicamente porque a gente tem aquela questão de olhar para o valor e de entregar esse valor o mais rápido possível, né? Mas do ponto de vista de desenvolvimento, lá no nosso chão de fábrica, lá onde a gente está codificando, método ágil tem algum impacto ou ele trouxe algum impacto para nós que estamos lá codificando, nós que somos engenheiros, arquitetos? Quer falar um pouco ali sobre? Assim, eu vejo o maior impacto na mudança de... Vou usar uma palavra aí que os coaches adoram, né? A mudança de mindset, né? Você mudar a cultura, mesmo a forma de pensar. E você conseguir ter a capacidade de limitar o seu contexto ali também naquela sprint, naquela interação, de conseguir ver o que realmente faz sentido para aquela sprint, porque é uma mudança mais complicada, porque você muda a forma de você trabalhar, você está entregando valor para aquele ciclo, e você tem que entregar o valor proposto para aquele ciclo. Então, tem uma dificuldade assim, um pouco maior para os desenvolvedores separar ali o que encaixa ali naquela sprint, naquele ciclo, o que vai deixar para o próximo. Acaba exercitando também a estimativa. No começo, para quem entra de cara no modelo ágil, acaba tendo... No começo é meio difícil, acaba ficando meio descalibrado as estimativas, mas depois você vai conhecendo o seu time, você vai se conhecendo também como você se comporta dentro de cada ciclo.
e você acaba indo melhorando as suas estimativas. Uma parte que eu vejo que interfere bastante para as equipes de desenvolvedor é a forma como ele se relaciona com a equipe. Então, a parte do trabalho em equipe tem que estar bem azeitada aí, porque se é uma equipe que não... um cara trabalha um pouco menos, ou tem um rendimento menor, se ele não corre atrás ali para conseguir, acaba gerando alguns atritos, né? Então, tem que ter aumentar um pouco a capacidade ali do desenvolvedor de fazer esse trabalho em equipe bem alinhado aí, bem evoluído, porque senão, se não tiver... na verdade, quem entrega é a equipe. Então, se o ciclo aí não conseguir entregar o valor no tempo que ele propôs, é a equipe inteira que não entregou. Então, tem essa mudança aí de cultura no lado do desenvolvimento, sim. O Eli disse tudo aí, né? Tá bem detalhado. Esse mindset, né? Essa cultura vem não só do desenvolvedor, mas de todas as pessoas envolvidas na empresa, né? Vem lá de cima, é uma mudança de cultura mesmo, né? Você muda a forma que você está desenvolvendo. Então você tem que trazer também uma certa independência para as equipes, para que elas possam ser autossustentáveis ali dentro do processo. Que o processo consiga ocorrer, assim, terminar dentro do prazo ou da forma mais rápida possível. Tem também, da mesma forma que a gente tem as cerimônias, né, os métodos, o Scrum, Kanban, entre outros, focado mesmo no desenvolvimento, né, que é também uma das formas, porque assim, beleza, tem todo um esforço da gente enxergar o valor, da gente compreender o que a gente tem que fazer, mas como que eu vou atender a isso com uma alta qualidade? Como que eu vou conseguir desenvolver isso num curto prazo de tempo, conseguindo testar, conseguindo ter um código que é legível e etc, né? E aí eu acho que cabe, né, um pouco do que programação extrema, né, o Extreme Program acaba trazendo, né? Que ela tem ali conceitos que são bem interessantes e que estão diretamente atrelados à forma como você vai entregar o seu software de maneira mais ágil, né? Você passa a trabalhar com as suas ferramentas, a trabalhar com o seu ecossistema de uma maneira que ele vai te propiciar essa agilidade de entrega com qualidade, né? E se a gente para e começa a pensar, né, a gente tem a questão obviamente, o produto que tu está escrevendo ali, ele é código, ele é aquele produto de código, um artefato no final que você tem que entregar. Então, até mesmo questões de DevOps, elas também acabam estando um pouco atreladas a essas questões de agilidade do ponto de vista de entrega de software, né? Porque você tem a sua história, você tem o que você precisa ser feito muito bem definido, mas isso daí só vai passar a gerar valor para o meu cliente na outra ponta quando isso está em produção, né? E, de fato, a gente vive cenários onde a gente vê que para levar um código para a produção, por mais que a gente tenha uma cadeia ágil acontecendo por detrás, a hora que chega nesse ponto de publicação, na hora que chega nesse ponto de entregar o valor, muitas vezes a gente acaba esbarrando. Vocês têm alguma experiência? Vocês têm algo a dizer com relação a isso? Volinha, a vantagem desse desenvolvimento ágil é justamente você conseguir trazer ciclos menores e você consegue ter, vamos dizer assim, as primeiras entregas mais rápidas, né? Então você já consegue, se você usar um design thinking, né, que seria também um assunto para um outro podcast, se você começar a pensar na dor do cliente e você focar naquilo, você consegue fazer as sprints menores, consegue fazer as entregas menores e já começar a liberar antes de terminar todo o projeto, né? O projeto pode ser bem grande, mas você consegue fazer entregas parciais. Isso assim, eu estou falando não só, né? Tem várias metodologias, né? Que a gente aplica, né? Não só no Scrum, ou no XP, ou no MSF, que era o da Microsoft, que agora está um pouco em desuso.
todas têm o mesmo princípio, né? Todas têm essa ideia de você conseguir minimizar riscos. Você diminui o tamanho do problema, entrega uma parte, testa e continua. E assim vai. Essa questão, eu acho que tudo a gente vai levantando os problemas e a gente vê que o maior ponto aí é a questão cultural mesmo, né? Você, independente da ferramenta que você usar, você ter sempre como foco a agilidade em si, você entregar o valor rápido para o cliente, né? Depende, eu vou usar DevOps, mas eu vou usar DevOps focado na entrega de valor para o cliente. Vou usar uma ferramenta X, vou usar no contexto de entregar maior valor para o cliente. Eu acho que isso é uma coisa que bastante, já vi bastante empresas aplicar errado. Falar, tal empresa lá, uma empresa grande, aplicou, deu certo, vamos aplicar aqui que vai dar certo. E aí acaba esbarrando por quê? Porque a pessoa simplesmente, vamos meter o Scrum aqui que vai tudo funcionar. E não é assim. Se você não te entender por que você está fazendo aquilo, pode até piorar, então você pode até demorar mais para entregar porque você perdeu ali tempo nas cerimônias ali, acaba sendo pior do que vai sair mais caro o molho do que o peixe, né? Como diria minha avó. Zarp, uma empresa de tecnologia voltada para o desenvolvimento de sistemas. Zarp, inove com a gente. Cara, e assim, se a gente para e começa, né, a observar, a gente percebe que a gente tem, né, toda uma questão do ponto de vista da gestão, né, que é justamente identificar o real valor do que o meu cliente quer, do que ele realmente está precisando, e também a gente tem a questão de como que a gente desenvolve, de quais são as práticas assim, que são mais assertivas para que a gente consiga desenvolver isso dentro de um prazo adequado, seja num ciclo de uma semana, 2 semanas, aquilo que você e seu cliente entendeu como sendo um ciclo curto de entrega que vai gerar um valor. A questão é que nós também, como desenvolvedores, nós também como engenheiros de desenvolvimento na outra ponta, a gente também tem que procurar formas de como a gente vai conseguir entregar isso daí, de como a gente vai conseguir melhorar, entregar o nosso software mantendo uma escrita de qualidade, mantendo os testes, mantendo o mínimo de documentação necessária, né? E assim, eu acho que para a gente, né, já vir caminhando já um pouco mais para a parte final, a gente percebe hoje em dia assim, um certo burburinho, né, um certo rumor de que o pessoal fala que ágil está morto, né, ou de que ágil já não faz mais tanto sentido. Né? Eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Eu, pessoalmente, acredito que isso daí seja mais por uma questão das pessoas estarem se escondendo atrás das cerimônias que os frameworks acabam impondo e deixando de compreender de fato a essência que está descrita no manifesto, né? Deixando um pouco daquilo de lado e olhando apenas para um lado ferramental, para um lado de um framework que acaba ditando e impondo regras para que você faça alguma coisa, né? Eu já vi cenários onde, de fato, o ágil é aquela questão, né, que o Eli colocou quando a gente estava diferenciando, né, agilidade de rapidez. Você mudar de direção muito rápido, e mudar de direção muito rápido tá muito atrelado também à questão de, tipo assim, a gente começou num ciclo de 2 semanas, mas para um determinado ponto, para eu gerar o valor, eu posso ter um ciclo que é de 1 semana. E já vi cenários onde você não pode mudar esse ciclo, porque, não sei, talvez seja algo que o framework descreve ou que a pessoa acabou aprendendo que tem que ser daquela forma e ela engessa um pouco através de um framework ou de uma cerimônia, ela acaba engessando um pouco o que seria essa agilidade e acaba matando um pouco, acaba, acho que, jogando um pouco contra aquilo que a gente espera. Eu queria até, aproveitando e compartilhar uma experiência que eu tive. Eu trabalhei um tempo no setor público, e na época eu estava fazendo uma especialização em engenharia de software, e foi quando eu tive uns primeiros contatos com
metodologias ágeis, né, na parte acadêmica. E aí eu fiquei super empolgado, pensando, pô, legal, vai ser bacana pra caramba. Fui levar para onde eu trabalhava, no setor que eu trabalhava. E aí, tipo assim, eu senti uma certa resistência, mas a gente conseguiu com a equipe ali. Não tinha como implantar. Se a gente fosse ler lá o Scrum certinho, lá, quantos integrantes que ele pede, o tamanho do Dev Team, a gente tinha uma equipe super pequena na época. Então a gente meio que adaptou o Scrum, fez uma versão nossa ali para conseguir ter uma agilidade. E isso funcionou muito, assim, a gente teve um resultado muito bom, a gente conseguiu ter entregas regulares, assim, bem efetivas, uma qualidade muito boa, porque a gente começou a adotar algumas práticas, a gente montou uma versão nossa do Scrum. Então isso que eu acho que é legal, assim, as pessoas terem, você pensa no manifesto ou no framework como um guia, não como uma coisa que é escrita na pedra, que não pode mudar nunca, que tem que ser daquele jeito, pronto, acabou. E é o que acontece, as pessoas, sai um novo framework lá, que não sai a biblioteca de JavaScript, mas sai um monte de todo ano. Parece ser legal. O pessoal começa a usar, em algumas empresas que já estão acostumadas lá com a metodologia ágil, começa a aparecer resultado, todo mundo começa a usar. Só que quem não tem já essa cultura de metodologia ágil, começa a usar e começa a dar ruim. E aí o pessoal fala, mas se não funciona tão bem, não. Mas não funciona bem se o negócio, a empresa não tem a cultura. Eu fiz recentemente um treinamento de Scrum at Scale, que é como você escalar o Scrum. Então, só que das primeiras coisas que a gente aprendeu no treinamento se você não tem a metodologia ágil embutida ali na cultura da empresa, todos os erros que você tem ali no seu dia a dia, você só vai escalar os seus erros. Então, para você escalar o Scrum, se você estiver fazendo ele não entendendo por que você está fazendo ele, você só vai explodir os seus problemas. Então, se a cultura está certa, está bem consolidada na sua equipe, quando você escala, você tem os ganhos em escala também. Então, a gente volta na questão da cultura, que é importante. Aí, como a gente faz para manter essa cultura? Tem que ter treinamento, tem que ter capacitação, os colaboradores da equipe têm que estar sempre pesquisando e entendendo por que ele está fazendo aquela metodologia. Então, esse que eu acho que é o ponto que a gente deixa aí como principal lição aí do podcast, a gente ter essa mudança de cultura. Perfeito, ele sempre explanando muito bem as definições aí. Eu acho que uma das coisas assim, que as pessoas pensam, talvez, porque o ágil está acabando, na verdade, muita gente talvez não saiba, né, implementar, né? A pessoa vai implantar o método ágil, eu acho que é simples. Não é porque é ágil que a mudança é simples, a mudança é realmente de forma de pensar, né? Então exige tempo, exige experiência, exige estudo. Então muitas pessoas talvez erram, né, e acham que por isso não é uma coisa que funcione, né? E outra é a junção de novas tendências, né? O design thinking, né? Os DevOps, a utilização de squads, e aí o escalonamento, né, de equipes ágeis. Tem várias coisas que vão agregando, né, ao metodologia ágil. Então não é que ela está acabando, ela está sendo complementada, eu diria. Legal, meu. Tem de fato, né, toda essa questão, né, tudo vai evoluindo, né, em torno, né, das metodologias, né, novos conceitos que vão surgindo, né, e novas formas da gente começar a desenvolver e a gerenciar esses projetos de software, né? Mas fato né, de fato, não há uma bala de prata, nenhuma metodologia é uma bala de prata, mas existem casos, como o próprio Eli colocou, né, onde você acaba, de fato, misturando um pouco de cada um para poder ter a tua metodologia ágil, né?
A gente tem a questão também das formações de equipes, né? O que é uma equipe ágil de fato, né? É uma equipe multidisciplinar? Não, não é. É uma empresa que está dividida em silos. A gente tem muitas questões que estão ainda por trás desses pontos de vista, né? De que ágil também acaba inferindo, né? Não somente do ponto de vista de gestão e desenvolvimento, mas também desse ponto de vista de escala e organização, né? E eu acho que, assim, o nosso assunto hoje, a nossa ideia de hoje, era basicamente abordar a questão de agilidade, principalmente diferenciando ela do ponto de vista do modelo em cascata e trazendo um entendimento sobre o porquê que é importante nós, como os engenheiros, desenvolvedores, arquitetos, analistas, DBAs, estarem por dentro disso tudo, né? Até mesmo o pessoal, gestão de projeto, né? Tem toda uma questão de cultura, é muito importante, né? Como o próprio Eli colocou, a questão de fazer com que as pessoas entendam justamente o porquê de estarem se trabalhando dessa forma, de estarem fazendo essas cerimônias, de estarem utilizando o framework X ou Y para poder estar trabalhando, né? E eu acho que com isso a gente entendendo que tem essa questão da cultura, que ela é muito forte, ela é impactante e é ela que pode levar ao sucesso ou não da implementação da metodologia, mas eu acredito que a gente conseguiu, né, passar o entendimento, passar um conhecimento sobre o que a gente entende de metodologias ágeis, né? Eli, Martinez, vocês querem completar mais alguma coisa? Porque acredito que aqui a gente já pode ir caminhando para os nossos finalmente. Eu acho que era isso a nosso recado aí. Nos próximos podcasts a gente pode abordar aí alguns frameworks específicos, a gente aprofundar aí algumas metodologias específicas. Então vamos aguardar também a participação do pessoal aí para mandar sugestão para a gente e quais frameworks o pessoal quer saber mais e entender os problemas que a gente já teve, as experiências que a gente já teve nas metodologias ágeis que a gente usa tanto na Zarp como nos clientes da Zarp. Bacana, meu. Então o assunto de hoje tá encerrado. A gente vai deixar algumas referências que nós utilizamos no link da descrição. A gente já está no Spotify, estamos indo também para as outras plataformas e é uma questão de tempo aí para a gente já tá bombando aí em todas essas plataformas digitais aí. Meu, muito obrigado pela presença de todos. Eli, Leandro, valeu pela presença. Uma boa noite a todos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.